O pimentão, uma planta amplamente cultivada e de grande importância econômica, é originária da América Central e do Sul. Seus frutos ricos em nutrientes são essenciais em várias culinárias ao redor do mundo e são encontrados em diversas cores, como o verde, o vermelho e o amarelo. O cultivo do pimentão exige condições específicas, como clima quente, solo fértil e bem drenado, além de cuidados especiais, como controle de pragas e a irrigação moderada. A produção desse fruto movimenta a economia rural, gerando empregos e garantindo uma demanda constante, tanto para o consumo fresco quanto para a indústria de alimentos processados. No entanto, a presença de pragas como ácaros e lagartas pode comprometer a qualidade e a produtividade, tornando essencial o uso de estratégias eficientes de manejo agrícola. Pequenos produtores de pimentão enfrentam dificuldades com pragas que reduzem a produtividade e qualidade da colheita. A falta de recursos e acesso a técnicas de manejo e identificação eficazes agrava o problema, comprometendo a produção e a renda desses agricultores. Pedro, por exemplo, tem enfrentado problemas ao diferenciar e controlar as pragas em sua propriedade. Bom, para nós produtores de pimentão é bem complicado a gente controlar a praga porque a gente não tem muito conhecimento, né? A gente trabalha na área, mas a gente tem o conhecimento básico. Então, é difícil a gente saber quando é uma doença, como que eu manejo a praga, se eu mato a lagarta, se eu taco o produto. Então, é bem complicado para mim, assim, nessa visão. Por isso, são importantes materiais informativos que contenham informações sobre as pragas que afetam as culturas. Fique agora então com o Manual Técnico de Pragas do Pimentão. Como pragas primárias no pimentão, nós temos os ácaros, os pulgões, as moscas brancas e o trips. O ácaro branco possui perna articulada com 4 pares de segmentos, antenas com 2 segmentos, estiletes para sucção da seiva e não possui asas. Causa descoloração, deformação e bronzeamento das folhas, reduzindo assim a área fotossintética e diminuindo a produtividade. Deve-se realizar inspeção semanalmente. O nível de controle é de 5 a 10 ácaros por folha e o método de controle mais indicado é aplicações de acaricidas específicos, uso de predadores naturais e melhorar as condições de cultivo para reduzir o estresse das plantas, evitar o excesso de nitrogênio e manter o manejo adequado da umidade. Além do ácaro branco, temos os ácaros tetraniquídeos, que são o ácaro rajado e o ácaro vermelho. Tanto o ácaro rajado quanto o ácaro vermelho apresentam dimorfismo sexual. Os danos de ambos os ácaros são bem similares, apresentando clorose generalizada, bronzeamento, secamento e posterior queda das folhas, apresentam teias cobrindo folhas, ramos, botões e flores, além de manchas esbranquiçadas e deformação dos frutos, reduzindo a produção e o vigor das plantas. A amostragem é realizada nas folhas com auxílio de uma lupa de aumento de 20 vezes. O nível de controle é quando se observar 10% de folhas infestadas, e o controle mais indicado é a aplicação de avermectina, que é um agrotóxico registrado pelo MAPA. Os pulgões, quando adultos, apresentam de 2 a 3 milímetros, corpo piriforme mole, antenas bem desenvolvidas e coloração verde amarelada quando áptero e coloração verde escura ou preta quando alados. O aparelho bucal é do tipo sugador labial e os principais danos é o definhamento de mudas e plantas jovens, fumagina nas folhas e, em caso de altas infestações, afetam a produção e pode causar a morte das plantas. Além disso, é transmissor de vírus, principalmente os adultos. A amostragem é realizada nas folhas e também se utiliza armadilhas adesivas amarelas. O nível de controle é quando se observar um ou mais adultos por plantas e, em caso de armadilhas, um inseto por armadilha. As principais viroses causadas por pulgões, que são transmissores de vírus, é o mosaico das nervuras, o mosaico amarelo do pimentão e o mosaico do pepino. A mosca branca é da ordem Hemiptera. O adulto possui de 1 a 2 milímetros de comprimento, coloração amarelo palha e a fêmea é maior que o macho. Os danos são causados por adultos e ninfas que sugam a seiva, injetam toxinas, enfraquecem a planta e excretam substâncias açucaradas que provocam fumagina nas folhas e frutos. Além disso, transmitem vírus que causam doenças, como a crinivirose e a geminovirose. Métodos de controle mais indicados são a aplicação de piriproxifem e neonicotinoides, além do manejo preventivo, como a destruição de restos culturais, controle de daninhas nas bordaduras e entre as fileiras. Os trips, quando adultos, têm de 1 a 1,5 milímetros de comprimento, coloração preta, marrom escura ou amarela.
Causam manchas pequenas, irregulares e esbranquiçadas ou prateadas, frequentemente acompanhadas de pontuações escuras, que são as fezes. Atacam flores, o que pode levar à esterilidade e afetar o desenvolvimento dos frutos, além de transmissão de vírus, como o vírus do vira-cabeça. Os métodos de controles mais indicados é a erradicação de plantas hospedeiras ou plantas infectadas, mudas produzidas em viveiros protegidos e distante dos campos, cultivares tolerantes ou resistentes a viroses e escolha adequada do local. Dando início às pragas secundárias, temos a broca pequena do fruto. É um inseto que afeta frutas, com um ciclo biológico que varia de 30 a 50 dias. O seu adulto é uma mariposa, de aproximadamente 25 milímetros de envergadura, com corpo branco, asas transparentes e manchas marrons avermelhadas. E a lagarta, ao eclodir, mede em torno de 11 a 13 milímetros, com coloração escura e pontos claros no corpo. Essa lagarta perfura os frutos, causando danos consideráveis e deixando cicatrizes escuras, tendo como seu método mais comum o controle biológico com bacilos thuringiensis. Sobre a traça da batatinha, ela também pertence à ordem Lepidoptera. Essa lagarta bloqueia o fruto na base do pedúnculo, causando danos internos e facilitando a entrada de patógenos. Recomenda-se o controle quando for identificado uma traça por planta, sendo o controle mais comum a pulverização com inseticidas específicos, tendo como seu princípio ativo a abamectina. A traça do tomateiro é bem semelhante à traça da batatinha, pertencendo à mesma ordem e à mesma família. O que difere é o tamanho da lagarta, que mede de 0,9 a 7,5 milímetros. Como dano, ela perfura hastes, folhas e frutos. O seu controle é recomendado quando 20% das folhas estão minadas ou 1% dos frutos estão brocados, sendo o método mais comum a pulverização com inseticidas à base de abamectina. Indo para as moscas, temos a mosca do pimentão, que pertence à ordem Diptera e à família Cecidomidae. Suas larvas podem atingir até 3 milímetros de comprimento, são vermiformes e atacam os botões florais, pedúnculos e pétalas, causando lesões marrons alaranjadas, provocando o abortamento e queda de flores e frutos pequenos. O controle recomendado é quando houver uma galha ou larva por planta, sendo a principal forma de controle cultural com eliminação e destruição por partes atacadas, como folhas, brotos com galhas. Outra mosca presente na cultura do pimentão se trata da mosca minadora. Os ovos são depositados dentro do tecido de folhas de forma isolada. As larvas, de até 3 milímetros de comprimento, são vermiformes, de aspecto gelatinoso, e vivem no interior do parênquima da folha, escavando minas estreitas e translúcidas. Métodos de controle incluem a pulverização com inseticidas piretroides ou a aplicação de inseticidas sistêmicos específicos, geralmente à base de abamectina. Passando para a ordem Coleoptera, temos a vaquinha verde e amarela. Os danos são causados tanto pela larva, que atacam as raízes, quanto pelos adultos, que perfuram as folhas e reduzem a área fotossintética, alimentando-se também do pólen. Como medidas de controle, podemos alterar condições ambientais, poderemos realizar o controle biológico e também o controle químico. A broca grande é da ordem Lepidoptera, da família Noctuidae, e a lagarta ataca folhas, ponteiros, brotações, ramos, flores e frutos. Atua principalmente como bloqueadora de frutos com maior ocorrência no cultivo após o florescimento. Outra broca presente na cultura do pimentão é a broca do fruto da pimenta. Os danos causados por essa lagarta incluem perfuração das hastes e ponteiros, além dos ataques de botões florais e do bloqueamento dos frutos. O percevejo rendado, ele é da ordem Hemiptera da família Tingidae. Os ovos, eles são depositados em grupo na face inferior da folha. Lá eles ficam e esse local torna-se esbranquiçado com pontuações pretas que são os dejetos do inseto, enquanto na face superior da folha há manchas cloróticas. Para o controle, é importante adotar práticas integradas, como a remoção de plantas infestadas e o incentivo de predadores naturais, como as joaninhas. O percevejo do tomate é da ordem Hemiptera da família Coreidae e os adultos e as ninfas atacam folhas, caules, flores e frutos. O controle envolve práticas como eliminação de plantas infestadas e restos culturais que podem abrigar a praga. O burrinho das solanáceas, o adulto, é a única fase que ataca plantas, alimentando-se de folhas, ramos tenros, brotações e frutos pequenos de pimentão. Entrando nas lagartas nas pragas secundárias, a lagarta rosca pertence à ordem Lepidoptera, suas pulpas são encontradas no solo, e o principal dano causado por essa praga ocorre em plantas jovens que são cortadas rente ao solo. A lagarta militar também é um inseto da ordem Lepidoptera e família Noctuidae. Conhecida pelo nome científico Spodoptera frugiperda, a lagarta militar causa danos cortando plantas jovens, perfurando frutos, alimentando-se da polpa e favorecendo seu apodrecimento. Já a lagarta militar da espécie Spodoptera cosmioides, os seus danos são bem parecidos com o da Spodoptera frugiperda, começando primeiro das folhas mais baixas e os primeiros frutos, subindo até o topo da planta.
A lagarta falsa medideira pode apresentar até 3 espécies. Quando ela atinge a fase de pupa, ela fica presa à face inferior da folha por fios de seda. Elas se alimentam de folhas e frutos verdes, deixando vários orifícios. A cochonilha branca pertence à ordem Hemiptera e à família Pseudococcidae. As ninfas se parecem com os adultos, porém menores, e tanto elas quanto os adultos sugam a seiva da planta e injetam toxinas que provocam o definhamento de mudas e plantas jovens. Por fim, a lagarta das solanáceas também pertence à ordem Lepidoptera. Como dano devido à sua alimentação, elas podem causar desfolha, afetando o desenvolvimento da planta.